Salve, salve família, Vitor na voz com mais um vídeo pra nós. Vídeozão de hoje, família, falar novamente sobre o ABS. Fiz um vídeo tempo atrás falando sobre, gerou muita dúvida, muita gente defendendo o ABS e tal. Eu não sei se eu não fui claro quanto ao meu ponto de vista sobre o ABS. Então vou explicar aqui de uma outra forma, porque tem muita gente que parece não saber nem como funciona o ABS exatamente, e mesmo assim defende como se fosse um santo, né? É aquela famosa frase do comercial que o ABS salva vidas. Só que isso é muito relativo, família, muito relativo do momento que está sendo usado, o clima, o terreno, até mesmo o pneu que está sendo utilizado. No carro eu acredito que nem tanto, mas na moto principalmente. Porque a verdade que não fala sobre o ABS seria que na verdade ele não é só um assistente de partida, é foda. Não é só um assistente de frenagem, sim que ele freia por você, né? Quando você aperta o freio e tem o sistema ABS, o que você faz é mandar para a central do ABS que você quer frear. Então a central do ABS fazendo a leitura da roda junto com o tanto de pressão que você enviou, define mais ou menos qual a pressão que ele vai mandar, quão rápido você vai parar, de acordo com esses dois dados. Então quanto mais pressão você põe, mais rápido ele entende que você quer parar, né, ou diminuir, e de acordo com isso manda mais pressão para as pinças de freio. E pro caso, por exemplo, de você apertar muito forte, ele mandar muita pressão e devido ao chão ou o pneu ou algum desnível, por exemplo, a roda travar, não é que ele vai aliviar o freio para até um ponto que não segure mais, ele literalmente solta o freio, a pinça volta, por isso que faz um barulhão, estralado, enfim. Quem já pisou o suficiente para acionar esse alívio vai entender do que eu tô falando agora. Ele simplesmente solta o freio e segura de novo. Só que aí que tá. Se você tá num ambiente que nem o asfalto aqui, beleza. Talvez a roda não trave em seguida de novo. Mas se você tá num ambiente, por exemplo, que tem desnível, qualquer irregularidade do solo, a roda vai ficar travando e ele simplesmente vai aliviando até o momento que não trave mais. Só que numa dessa, dependendo da situação, o freio simplesmente não vai funcionar. Vai ser como se você não apertasse o freio. É ridículo. O cenário ideal seria uma pavimentação que nem se vê lá nos Estados Unidos, por exemplo, que é muito difícil irregularidade. Um asfalto plano. Talvez até funcione como dizem, entre aspas ainda, né? Porque eles divulgam como se fosse um assistente que só interfere em momento de travamento da roda. Porém, a todo momento o ABS está atuando. O momento mais crítico é quando a roda trava. Aí ele se torna perceptível o funcionamento. E pelo que eu vi, tem muita gente que não entende essa parte, que acha que ele só aciona nesse momento do travamento, mas o tempo inteiro o ABS controla a pressão do freio, ele freia por você. Não é só no momento do travamento igual muitos disseram. E é por isso que eu não sou a favor do ABS. Por exemplo, aqui na Twister, o ABS acrescenta R$2.000.
Com esses R$ 2.000 você consegue pagar um curso de pilotagem e aprender a usar o freio da forma que tem que ser. E assim não ficar refém de ABS. Aí teve um que me disse que é besteira esse negócio de aprender a usar, porque na hora do desespero você vai só ali catar o freio e pronto. Fala, mas na hora do desespero você não lembra de fechar a embreagem, de soltar o acelerador, às vezes de soltar o freio e tentar desviar, dependendo da situação. Seria a mesma coisa se você souber o freio, usar o freio, dosar o quanto do freio você quer usar, fica no automático. Você não vai precisar pensar nisso, porque se você entende o funcionamento, o cérebro replica isso de forma automática. Por isso que é importante saber usar o freio, saber o limite da moto, o limite da frenagem, ó. Entende? Tipo isso. Saber que você vai segurar forte, não vai escorregar, não vai travar a roda, enfim. Saber utilizar dos freios é o mínimo. E fora que nem deu exemplo de R$ 2.000, você consegue fazer um curso de pilotagem bom, que você vai aprender isso e vai replicar em qualquer moto que você tenha. É o gasto de uma vez só. Já o ABS, que você vai gastar sempre, né? Se você der preferência por ter um que tem ABS, e em qualquer irregularidade que aqui no Brasil não é difícil de ter, ele vai te deixar na mão, porque ele é muito parcial o funcionamento, né? Ele só leva em consideração a roda, a velocidade da roda, não leva situações adversas como o tipo de solo e clima. Olha eu entrando na contramão, né? Aqui não, né? Então ele vai te deixar na mão e simplesmente não vai parar. E por isso que eu falei que é muito mais fácil atrapalhar do que ajudar. Então vai lá, aprende a usar o freio da moto, que é muito mais negócio. Coloca uma pastilha decente, um fluido de freio bom. Você vai ver que é muito mais eficiente do que qualquer assistente, né? Assistente de frenagem que eles chamam. Mas é isso, família. Acho que era isso. Se tiver alguma sugestão, alguma opinião, deixa aqui nos comentários, vamos falar sobre isso. Agradeço o acesso. Até o próximo. Fui!